Então, em que tipo de situação, na prática, né, pode ser difícil a gente analisar a posteriori e analiticamente? Quando que conjugação pode quebrar, né? Em Bayesiana aplicada, é muito comum a gente ter um problema hierárquico, que às vezes a gente representa por um diagrama como esse. Então, o que estava por trás das nossas observações que a gente viu nos modelos conjugados, muitas vezes, é que os dados eram condicionalmente I e D, dado um determinado parâmetro, né? Por trás dessa suposição, tem uma suposição de que os dados são permutáveis, ou seja, a ordem deles não interessa, eles são todos semelhantes, né? Os vetores os subvetores deles são todos semelhantes em um certo sentido. Mas isso pode não ser necessariamente verdadeiro, né? E muitas vezes, quando isso não acontece, a gente acaba caindo em um problema de modelos hierárquicos. Então, o que é um exemplo clássico disso? A gente pode estar, por exemplo, interessado em estudar o desempenho nacional em uma prova de matemática, por exemplo. A gente pode falar que o desempenho médio nacional é esse parâmetro lambda aqui. Só que as nossas unidades amostrais, elas são coletadas de regiões específicas ou de colégios específicos, né? Então a gente pode imaginar que a gente coletou uma amostra de um certo tamanho do Nordeste, uma amostra de certo tamanho do Sul, uma amostra de certo tamanho do Sudeste e assim por diante. Cada região, a gente pode imaginar que vai ter a sua própria média de desempenho, né, o seu próprio desempenho nessa prova de matemática, e que não necessariamente é o mesmo em cada uma dessas regiões. Então, se a gente pegar um aluno da região 1 e um aluno da região 2, eles não são necessariamente permutáveis. A gente pode ter razão para acreditar que o desempenho médio deles vai ser diferente. Então, uma maneira de fazer isso é falar que a gente, na verdade, tem vários parâmetros, né? Mi1, Mi2, Mi3, Mi-D, onde Mi-I é o desempenho médio da região I. E daí a gente pode dizer que, dado o lambda, dado o desempenho nacional, esses parâmetros de desempenho regionais, por exemplo, a gente pode acreditar que eles são condicionalmente I e D. Então, nota que a gente está falando que os parâmetros são condicionalmente I e D, dado o parâmetro da hierarquia superior aqui. Mas eles não são necessariamente todos iguais, né? O Mi1, Mi2, Mi-D. Então, a gente pode acreditar que eles têm, as regiões diferentes têm, a princípio, desempenhos diferentes. E daí, para cada região, o desempenho dos alunos daquela região, a gente pode acreditar que eles são condicional ao desempenho médio daquela região. O desempenho dos alunos daquela região são também condicionalmente I e D, com uma distribuição que depende do desempenho médio daquela região. Então, a gente cai num modelo desses em que a gente tem uma hierarquia, e vocês podem ver que é um pouco mais complicado o tipo de conta que está aparecendo aqui. E não necessariamente é fácil achar uma posteriori, por exemplo, f de lambda dado x. Então, dado o desempenho de todos os alunos, qual é a posteriori para lambda? Pode não ter uma expressão analítica, né? Porque a gente vê que a gente sofistica bastante o modelo nesse caso. Então, o que a gente poderia, completando os detalhes, ter para um modelo como esse aqui? A gente poderia ter alguma coisa como lambda, que é o desempenho nacional, né? Ele pode ser, por exemplo, uma normal 0,1. Daí a gente pode ser que Mi1, Mi-D, o desempenho de cada região, dado o lambda, eles são I e D. E daí a gente poderia dizer que eles são normais lambda 1, por exemplo. E daí, finalmente, a gente pode ter que o vetor, né, x11, ou melhor, xi1 até xin, dado mi são
e ID normais 1001. Por exemplo, a gente poderia ainda colocar mais níveis nessa hierarquia, né? A gente poderia considerar que a variância é desconhecida em cada um dos níveis e colocar um parâmetro para variância e colocar um a priori sobre a variância e assim por diante. Mas vamos só analisar o que está acontecendo aqui, né? E a gente poderia querer, por exemplo, dizer qual é a nossa incerteza sobre lambda depois de observar os dados. Então, qual é o f de lambda dado os vetores, né? x1, xd. E daí pode ser um pouco complicado fazer isso. Quer dizer, esse problema especificamente, quando a gente coloca a distribuição normal, ele até tem uma solução analítica. Mas a gente vê que não é tão simples assim desenvolver ele. Porque o que vai acontecer? A gente vai ter que, essa distribuição posterior, ela vai ser proporcional a f de x1, xd, dado lambda, né? Vezes f de lambda. Só que daí, como que a gente escreve essa verossimilhança aqui? Também não é tão simples, porque a nossa verossimilhança a gente escreveu ela usando uma camada intermediária dos desempenhos das regiões, né? Então a gente teria que fazer alguma coisa do tipo, uma espécie de uma lei da probabilidade total, né? F de x1, xd é igual a integral, e aqui a gente tem o dado lambda, né? F de x1, xd, dado mi e lambda, f de mi, dmi. Então a gente vê que a gente recai sobre uma integral e a gente teria que continuar desenvolvendo esses termos, só para mostrar que nos daria um certo trabalho. E se a gente não colocasse distribuições conjugadas, né? Então, sei lá, se a gente colocasse que o desempenho estadual é uma T de student com parâmetro lambda e 1, daí a gente vê que rapidamente quebrou a nossa conjugação e essas contas a gente não vai conseguir ter uma expressão analítica para posteriori de f de lambda dado x1, xd. Então, e esses modelos a gente consegue ver que eles têm uma aplicação prática clara, né? Quer dizer, essa distribuição da nossa média nacional em regiões que são mais parecidas entre si do que, quer dizer, dentro de cada região os indivíduos são mais parecidos do que indivíduos de regiões diferentes. Isso é uma coisa clássica, né? Que aparece em estatística. E, inclusive, em amostragem, a gente acaba fazendo estratificação baseado nesse conceito. Então, a gente precisa ter alguma maneira de fazer inferência bayesiana para um modelo como esse. Tem professores no departamento que fazem a estatística bayesiana aplicada para vários tipos de modelo, né? Aplicações à genética, aplicações à linguística, aplicações à confiabilidade. Em todos eles vão aparecer esses tipos de modelos hierárquicos que a gente não vai conseguir uma solução analítica para posteriori. Então isso nos motiva a tentar achar algum tipo de solução computacional. E no próximo vídeo a gente vai começar a falar sobre amostragem por importância, que ainda não é uma técnica que possa ser aplicada por si só para modelos sofisticados como esse que a gente está vendo agora, mas ele nos permite estudar algumas técnicas, algumas ideias que vão ser úteis nas próximas partes quando a gente avançar em Bayesiana computacional. A gente vai começar falando sobre amostragem por importância, que talvez vocês já tenham visto em outros cursos, mas que a gente vai rever rapidamente.